Meus irmãos, eu tenho recebido alguns testemunhos bem bacanas de pessoas que têm sido muito abençoadas através tanto da live que a gente faz, quanto dos vídeos do YouTube. Então tem sido uma bênção poder usar, obrigado meu irmão, esse instrumento de Deus, né? Então não se assuste com esse monte de coisa aí, é porque é uma forma que nós encontramos de evangelizar mais pessoas ainda, né? E tem sido sim uma bênção. E se por acaso você tem uma inclinação para esse ministério de comunicação, entra para o grupo aí, tá bom? Estamos precisando de pessoas para ajudar o nosso irmão Salomão ali, tá? Para nós melhorarmos esse ministério ainda, porque, irmãos, o alcance disso é muito grande. O alcance da internet hoje vai além do que onde nós conseguimos alcançar. Então é um ministério que precisa de ajuda, de empenho e de pessoas para ajudar nisso, tá bom? Não precisa aparecer, quem vai aparecer sou eu. Você só vai ali operar a câmera, então não morde. Morde, Salomão? Não, né? Então não morde, apenas esteja à disposição aí para Deus te usar. Morde isso daí, Jônio? Não. Aí, ó, então... E abençoa, assim, muita gente. Meus irmãos, vamos lá. Nós estamos dentro dessa série que parece esquisita, né? Detox, mas é uma série muito importante para nós. Eu trouxe esse tema por conta do que eu passei e eu vou dar um testemunho de vitória para vocês agora aqui, ó. Meus irmãos, eu fiquei esses 2 meses comendo mato e ovo. Sem brincadeira. Foi mato e ovo. O negócio foi assim radical ao extremo, mas foi necessário. Fiz agora os exames novamente essa semana, depois de exatos 2 meses, né? Que foi o prazo que o médico deu, e graças a Deus, de 700 foi para 128. Então, viverei mais um tempo ainda, graças a Deus, tá? Eu achava que ia ali para 400, né? Talvez 300, 500, mas consegui baixar abaixo da média ainda ali, né? Acho que eu estou melhor que muitos de vocês ainda. Mas olha, só eu sei que eu passei, tá? Quase 6 quilos a menos e comendo só mato e ovo praticamente, tá? Glória a Deus por isso. Mas, o que eu precisei fazer? Isso aqui, ó. Uma desintoxicação de velhos hábitos e alimentos que estavam me prejudicando. Um deles foi o açúcar, tá? Eu sei que é gostoso, mas depois que eu abri mão do açúcar que eu percebi o quão venenoso que ele é. Eu sei que é gostoso, mas olha como o negócio é esquisito. Se você fica 1 semana sem açúcar, parece que quer matar alguém. É ou não é verdade? Então já mostra que tem coisa errada aí. Como que se você abre mão de algo, aquele negócio parece que é um vício, muda até o seu humor, então tem algo errado aí, é quase uma droga para nós. Mas depois da primeira semana, 2, 3, até minha pele mudou, gente. Mulheres, até minha pele mudou por conta da baixa, né, do açúcar, né, de ter zerado o açúcar, né? Então, precisei mudar hábitos e fazer essa limpeza, né? Esse detox na minha vida. E eu trouxe também isso para vocês, para nós esse mês trabalharmos isso. Coisas que nós precisamos desintoxicar para termos uma vida saudável com Cristo. Porque sim, nós temos hábitos que são tóxicos. Nós temos hábitos que nos prejudicam. Nós temos hábitos que nos agridem e a gente não percebe. Então nós precisamos sim aprender a viver uma vida saudável com Cristo, tá bom? Que dia é hoje? 7 de? E o que hoje é comemorado? O que é isso? De quem? De quê? Dos pais? Dependente de Portugal, mas como que foi essa história? Hã? Lá? Não. 1900 não foi, não. Quem é bom de história aí? Mil e tantos para trás. Isso.
Quem fez o quê nessa data aí? Dom Pedro fez o quê? Isso, dependência ou morte. Dom Pedro, né? Montar no cavalo, segurando a espada, dependência ou morte. Muito bom. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje não de independência, mas de dependências tóxicas que nós temos. Nós temos sim dependências que são tóxicas para nós. Por isso nós precisamos de um detox, para nos livrar dessas dependências que são tóxicas. Abre sua Bíblia lá em João, no capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. Que isso aí? João 8, 36. Olha o que diz para nós. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, Cristo nos chamou para a liberdade. Amém? Só que muitos de nós não entendemos isso, ou não aceitamos isso. Continuamos presos, escravos de hábitos, sentimentos, pensamentos, pecados que nos destroem. Mas se o Filho vos libertar, sereis livres. Então nós temos que crer nessa verdade e viver de acordo com essa verdade. Nós, crentes, nós temos alguns jargões, né? Um deles é a palavra conversão. O que vocês entendem quando fala que uma pessoa converteu? Fala para mim aí. Agora eu sou convertido. Passei para a igreja, não é assim que fala? Passei para a igreja, passei para crente, sei lá como é que falam aí. Agora eu me converti. Isso é o quê? Oi? Mudou o caminho, o que mais? Alguém falou uma coisa bacana aí. Oi? Isso, também. O que mais? Mudança de hábito, velho homem, exatamente. Então, quando a gente fala a palavra conversão, entendemos que a pessoa ela era de um jeito e ela deixou aquele jeito e mudou o caminho, não é isso? Meus irmãos, é exatamente isso. A palavra conversão para nós é o início de um detox, de uma purificação, de uma limpeza. E a pessoa entender que tinha uma vida doente, tóxica, ruim, e não, eu quero outra vida, eu quero outro caminho e eu vou buscar isso. Então eu vou me converter. Aí entende-se o quê? Que velhos hábitos já não faz mais. Velhas atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras já não servem mais. Na teoria, não é assim? Sim ou não? Sim. Muito bem. Na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Mas com a conversão vem esse detox, que é essa purificação, que é nos livrar de coisas que são tóxicas para nós, prejudiciais para nós. Então, no dia da independência, nós vamos tratar então de alguns pontos sobre dependências tóxicas, tá bom? A primeira delas é a dependência emocional. Cutuca seu irmão e fala: meu irmão! Cutuca e fala: meu irmão! É impressão minha! Você está mais bonito hoje? Isso, muito bem! Glória a Deus, muito bom. Então vamos lá. A primeira é sobre dependência emocional. Está ligado ao amor, está ligado também ao ódio. Tem pessoas que se prendem, que são realmente dependentes emocionalmente de outra pessoa. Eu não estou falando de criança com adulto, pai com filho, não é isso. Tem pessoas que emocionalmente são escravos, digamos assim, de outras pessoas. Dependem do outro para sorrir, para viver, para avançar na vida, para ter um dia alegre ou não. Ou tem pessoas que são dependentes mesmo odiando outra pessoa. Anos e anos e anos agarrado por conta de uma história, uma briga, e aquilo fica ali, ó,
remoendo, remoendo, como se para a pessoa fizesse bem, fosse gostoso manter essa dependência. Parece estranho, mas tem pessoas que se alimentam disso. Tem pessoas que são viciadas em alimentar essa coisa ruim, essa dependência com o outro. Olha o que Jesus nos ensina. Mateus 6, versículo 21. Abre aí, Mateus capítulo 6, no versículo 21. Mateus 6, 21. Diz assim: porque onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Muito bom. Onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Meus irmãos, o que domina suas emoções geralmente é Senhor da sua vida. Preste muita atenção nisso que eu estou falando. Aquilo ou aquele que domina suas emoções é Senhor da sua vida. Nós somos guiados por isso, por emoções. Infelizmente, nós sempre buscamos uma motivação. Então, aquilo ou aquela pessoa que domina as minhas emoções tem sido Senhor da minha vida. É o que me faz ir ou não ir, melhorar ou não melhorar, sorrir ou não sorrir. Aí eu te pergunto, quem tem sido de verdade Senhor da sua vida? Quem tem controlado as suas emoções? Será que é o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, o que vão me aceitar ou não? Tem pessoas que são sim dependentes emocionalmente de outra pessoa, tanto para o amor ou também para o ódio. Tem pessoas que se prendem tanto que se anulam por conta de outra pessoa. Isso também é uma dependência emocional. E sabe o que acontece? Dependência emocional gera idolatria. Geralmente, quando nós somos dependentes emocionalmente de alguém, nós acabamos idolatrando aquela pessoa e não percebemos. Idolatria é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, a dependência emocional gera morte em nós. É uma dependência tóxica porque nos domina e nos faz idolatrar alguém. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que tem sido precioso para você? Meus irmãos, nós que somos de Jesus, quem tem que controlar as nossas emoções tem que ser Jesus. Tem gente que casa para ser feliz, está errado. Tem gente que procura alguém para ser feliz, está errado. Tem gente que procura no outro razão para viver, está errado. Nós temos que buscar tudo o que precisamos emocionalmente em Jesus. Quem vem para a nossa vida tem que somar com isso. E não tem que nos dar isso. Por isso que nós vemos muitos jovens, principalmente jovens e adolescentes, entrando em depressão, suicidando, porque ficam dependentes emocionalmente de alguém. Aí quando aquele alguém falha, já era. Acabou. A pessoa morre junto. Não é assim que acontece? Geralmente eu pego vários casos assim, principalmente mulheres. Meus irmãos, nessa questão de suicídio, as mulheres estão ligadas à emoção e os homens estão ligados ao financeiro. Se você ouve, talvez, alguém que tentou suicídio, em quase todos os casos, quando é homem, é por causa de dívida. Quando é mulher, é por causa do coração. Então, é muito perigoso isso. Tem pessoas que emocionalmente se envolvem tanto, dependem tanto, se relacionam de uma forma tão tóxica com o outro, doentia, que destrói ela mesma. Porque dependência emocional é idolatria e idolatria é pecado. Meus irmãos, Deus quer que você ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, ame os seus amigos, ame as pessoas. É mandamento do Senhor. Mas o mandamento dele foi qual? Ame o outro acima de você mesmo? Qual que foi? Como? A si mesmo. Tem pessoas que não seguem isso, tem pessoas que amam o outro acima dele mesmo. Isso está errado.
Nós temos que amar o outro como nós nos amamos. Então tome muito cuidado com isso. Se você é uma pessoa dependente emocionalmente, você vai um dia se decepcionar. Porque o homem é falho, o homem é pecador. Mas Jesus nunca nos frustra. Amém? Por isso Ele tem que ser Senhor das nossas emoções. Ele que tem que controlar o nosso coração. Nele está o nosso tesouro, por isso que é ali que tem que estar o nosso coração, em todo momento. Então cuidado com dependências emocionais, porque são sim dependências tóxicas demais. E depois, meus irmãos, um coração trincado, quebrado, destruído, para restaurar é difícil, muito difícil. Não sei se você já passou por isso, mas é muito difícil. Mas geralmente o culpado, não em todos os casos, tá bom? Mas o culpado, na maioria das vezes, é quem se doou demais. Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas é verdade. É a pessoa que não colocou um limite aonde o outro tinha que ir. Isso acontece muito, vejo muitos casos assim. O outro teve total liberdade no coração da pessoa e fez o que quis. Então nós temos que cuidar, você é responsável pelo seu coração. Amém? 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 Quem é responsável pelo seu coração? Sou eu? Não. É o seu cônjuge? Não. São os seus filhos? Não. É o seu time? Tem gente que é, tá? Seja você responsável pelo seu coração. E entregue ele para quem? Para alguém ou para Jesus? Para Jesus. Nunca se esqueça disso. Entregue seu coração para Jesus e deixa Ele cuidar, deixa Ele ser Senhor das suas emoções. Quando você acordar, faz essa oração, fala: Senhor, hoje meu dia vai ser agitado. Tome o Senhor controle das minhas emoções. Uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. É você saber que nada e nem ninguém vai controlar minhas emoções. Está tudo no controle do Espírito, tá bom? Então coloque seu coração nas mãos do Espírito. E a segunda dependência é a dependência de preenchimento. Como assim, pastor? Que negócio é esse? Vamos lá. Qual que foi a primeira? Emocional. E a segunda? De preenchimento. Como que é a dependência de preenchimento? São pessoas que são dependentes de preencher com coisas, com pessoas, com vários negócios a vida dela. São pessoas que são sempre com sede. São pessoas que nunca estão saciadas. E entra no namoro, sai de namoro, entra em outro namoro, sai de namoro, entra não sei o quê, busca sempre alguém, entra no emprego, sai de emprego, compra isso, compra aquilo outro e trabalha 25 horas por dia, se pudesse, para tentar preencher um vazio. São pessoas que são dependentes disso, dependentes de preenchimento. Precisa ter alguma coisa, senão a pessoa não é feliz. Precisa ter alguma agitação, senão a pessoa se deprime. Então ela vai preenchendo e vai trazendo. E aquilo que é importante vai ficando para trás. Porque ela vai preenchendo e nada tem ordem na vida dela. É sempre isso em primeiro, isso também é primeiro lugar, isso também é prioridade, isso também é prioridade, aquilo também é prioridade. E quem tem prioridades não tem prioridade. Então as pessoas são dependentes de preenchimento. Ela tem uma sede que não sacia de jeito nenhum. E a pessoa inquieta, e você vê que é sempre um vazio que não consegue preencher. Mas eu tenho um texto para vocês, que é João 4:14. João 4:14. Abre lá. João 4:14. E meus irmãos, essa dependência de preenchimento é uma dependência tóxica demais. Sabe por quê? Geralmente quem sofre ao redor de pessoas que são assim é a família. São os filhos, é um casamento. Então é muito tóxico, porque não é apenas a pessoa que é atingida, mas a sua casa é atingida.
Porque a pessoa não tem sossego. Ela fica preenchendo, preenchendo, preenchendo e nunca se sacia. João 4,14, presta atenção aqui, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, meus irmãos, para você que é dependente de preenchimento, Jesus. Por quê? Porque talvez, ou na maioria das vezes, esse vazio que você quer preencher aí, é Jesus que está faltando. É tempo com Deus que está faltando. É Jesus entrar e te saciar de uma forma onde você vai ver sua vida acalmar. Fala, peraí, tudo que eu preciso está nele. Meu medo está com Jesus, minha ansiedade está com Jesus. Esse vazio aqui, Jesus preencheu, Ele me acalmou. Não importa qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, qual é o seu problema, a resposta sempre vai ser Jesus. Então, se você é um dependente de preenchimento, a resposta é Jesus. Por quê? Geralmente, é a pessoa que quer ter, fazer, e isso se torna uma idolatria também. Idolatria é? E o salário do pecado é a morte. Então, olha como é sim uma dependência tóxica para nós. É uma vida, a gente vai chegar, Senhor, conquistei isso tudo. Ele vai falar, tá, mas eu não pedi para você fazer nada disso. Aliás, nem te conheço. Olha como isso é sério. Então tome cuidado com isso. Pode ser que você está vivendo uma vida assim, de ser dependente de coisas, de aventuras, sentimentos, sendo que na verdade a sua sede tem um nome, que é Jesus. Amém? E a terceira, qual foi a primeira? Qual foi a segunda? Qual vai ser a terceira? Ah, muito bom. É a dependência espiritual. Então fala, dependência espiritual. Isso. Como que é isso, a dependência espiritual? É o que acontece muito. É o seguinte, quando nós espiritualizamos tudo. Existe ou não existe pessoa assim? Espiritualiza tudo e não resolve o problema. É uma pessoa dependente espiritual, mas só que de uma forma tóxica. Terceiriza as coisas. Por exemplo, tenho problema no meu casamento, tenho problema com o meu marido e não sai da igreja. Ora. Ótimo. Mas a pergunta que fica é, você já sentou com seu marido para resolver? Não, pastor, estou orando. Está errado. Ou os filhos estão aprontando e a pessoa está fazendo jejum, propósito, tá, beleza. Isso é bom. Mas você já chamou seus filhos, deu um puxão de orelha neles? Já voou um chinelo em cima deles? Já quebrou uma cadeira nas costas deles? Não, pastor. Então tem coisa errada aí. Meus irmãos, dependente espiritual é aquele que espiritualiza tudo e não resolve os problemas. Meus irmãos, temos que buscar, temos que orar, temos que confiar em Deus, sim. Mas temos que fazer a nossa parte também. Não adianta ficar jogando para Deus o que é para você resolver. Deus não vai resolver. Deus vai falar, tá, vai lá, ué. Resolve, senta com seu marido. Esfrega a cara dele e fala, ô. Meus irmãos, as melhores coisas acontecem depois de conversas difíceis. Sei que não é fácil isso, mas as melhores... Aliás, repete comigo, as melhores coisas acontecem depois de conversas difíceis. Não fuja de conversas difíceis, irmãos. Para de espiritualizar tudo. Tem gente, por exemplo, pastor, olha, o inimigo está furioso. O devorador entrou na minha casa que, olha, cortaram a minha luz. Cartão de crédito está estourado, mas é porque, pastor, eu estou servindo na igreja. Irmão, será? Ou a pessoa que não pagou a conta? Ou a pessoa que estourou o limite do cartão porque comprou além do que podia? Sim, o inimigo é furioso e ele faz coisas para nos irritar. Mas será
que não é a gente que que passa do limite? Quem que é o devorador? É aquele que está no espelho, gente. Quem que gasta? É o diabo. Dá seu cartão aí, que hoje eu vou entrar na Shopee e vou fazer aquela compra. Ou você está em casa orando, aí o diabo vai lá na sua carteira, pega o seu cartão e entra na Shein. É Shein, né? Shein. Entra na Shein. Nossa, chegou aqui em casa, é do inimigo. Foi ele? Quem que fez isso? Não foi a gente? Então, meus irmãos, para de espiritualizar tudo. Amém? Não seja dependente espiritual dessa forma, tá bom? Uma outra forma também de gerar uma dependência espiritual tóxica é quando fora da igreja a gente não consegue ser crente. Isso acontece ou essa coisa na minha cabeça? Fora da igreja a pessoa não consegue manter o mesmo ambiente que está aqui. Nem fala de Jesus, nem ora, nem canta, nem faz nada. Não consegue ser crente fora do ambiente de igreja. É dependente disso daqui. Meus irmãos, nós já vivemos há 2 anos? 1 ano? 2 anos atrás, não lembro. Isso, a pandemia foi quando? 1 ano. 2 anos, né? Nós passamos há 2 anos atrás um tempo com a igreja fechada. E meus irmãos, pode anotar isso daí, vai acontecer de novo. Não vai ser pandemia, vão inventar outra coisa, que é o que eu falo desde que eu cheguei aqui. Dependendo do próximo governo, pode entrar um maluco lá e falar, acabou. Acabou. O negócio de igreja acabou. Nosso país vai ser um país sem igreja. Meus irmãos, já está batendo a porta isso daí, ó. Já está batendo a porta. Vai acontecer. E tem gente que não vai saber ser crente fora da igreja. É dependente espiritual. Precisa disso daqui. Se não for aqui, não consegue ser crente. Meus irmãos, aqui é apenas o local que a gente vem adorar a Deus. O local que a gente mostra quem nós somos é lá fora. Nós temos que ser crente lá fora, no dia a dia, no serviço, aonde for. Mas tem pessoas que não conseguem, espiritualmente estão agarradas nisso, dependentes disso. Abre sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha o que acontece com essas pessoas que são dependentes espiritual. Isso aí, Gui. Hebreus 5, versículo 12. Diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a pessoa dependente espiritual é criança ainda, está no leitinho, meus irmãos. Você acha que ainda é assunto para a gente discutir o que pode ou não pode? Você acha que ainda é assunto para a gente discutir, pastor, eu posso ir, eu não posso ir, pastor, eu posso beber ou não posso beber, pastor, isso... Meus irmãos, já passamos dessa fase. Já está na fase do, pastor, como será que vai ser já um apocalipse? Pastor, isso acontecendo no mundo, está na Bíblia, isso já está um outro nível já. Já está na hora de a gente vencer algumas etapas. Já está na hora da gente se programar para o dia que vai bater na sua casa e falar que você é crente, se for, vou te prender. Essa tem que ser a nossa conversa. Tem que ser, olha, a igreja agora, para ser crente, você vai ter que, sei lá, ser careca. Vai ter que ter uma nó para você ser crente. Se não for desse jeito, não entra. A nossa conversa já tem que ser assim, perseguição, luta, aflição, morrer por Jesus, viver por Jesus e por aí vai.
E a gente está lá ainda naquilo, pastor, pode ou não pode? Pode estar roupa? Pode não sei o quê? Posso falar? Posso ir? Posso pensar? Meus irmãos, já passamos disso. Já temos que ir para um outro nível. O nível de começar a mostrar para o mundo que Jesus está voltando. A mostrar para o mundo que vai piorar as coisas. Tem irmãos aí que já estão perdendo tudo por conta de Jesus. E a gente aqui ainda brigando por cor de parede, por banco. Por quê? Ainda somos crianças espirituais, dependentes espirituais. Está na hora de você entender que você tem uma missão, que você tem um chamado. Está na hora de você entender que você tem a sua responsabilidade de você orar, de você interceder, de você visitar, de você pregar o Evangelho, de você anunciar a vida. Essa tem que ser a nossa conversa. Meus irmãos, você tem que ser aquele aonde se alguém tiver a ponto de morrer, bater na sua casa e falar aqui, fala do seu Deus para mim, senão eu vou morrer hoje. Você tem o que falar? Prega para mim, pelo amor de Deus, senão hoje eu vou dar um tiro na minha cabeça. Você tem o que falar? Ou vai ligar para o pastor? Tá vendo como a nossa conversa já tem que ser, diferente? Já passamos dessa fase, não sei, liga para o pastor. É você que está ali, meu irmão. Você que tem que estar pronto a todo momento para derramar vida, graça, palavra de Deus na vida das pessoas. Então deixa de ser um dependente espiritual, sendo crente só aqui dentro, servindo só aqui dentro, brigando porque, hoje a música eu não gostei não, hoje aquele louvor não gostei, e acabou o seu dia. Meus irmãos, tem igreja aí que não pode nem usar a Bíblia mais, tem país aí que é proibido ter Bíblia, e a gente brigando, ficando triste, irritado por causa do louvor. Por causa do instrumento que não foi do jeito que eu queria, por causa da luz que não está muito claro ou está muito escuro. Está vendo como está na hora da gente sair e entender que nós somos dependentes espiritualmente, mas de uma forma tóxica? Jesus nessa noite quer te libertar dessas dependências tóxicas, tanto emocional, quanto de preenchimento e quanto espiritual também, que todas elas levam à idolatria. Todas elas levam à idolatria. Mas como que essa última pode ser idolatria? Tem gente que idolatra igreja, irmãos. É ou não é verdade? Tem gente que idolatra pastor. É ou não é verdade? Não é pastor que está a pregar. Não, então não vou nem na igreja. Eu estou mentindo ou isso acontece aqui? Meus irmãos, temos que ter cuidado com isso. Nós estamos aqui pelo Senhor. Nós servimos ao Senhor. Deus pode nos falar através de qualquer irmão. Pastor só é aquele que estudou um pouquinho a mais específico sobre isso. Mas Deus pode usar cada um de vocês. Então nós temos que ter cuidado para não idolatrar isso aqui que acontece. Isso aqui um dia, irmãos, pode passar um vento e derrubar. Lá no sul, a enchente foi lá, agora derrubou várias casas. Imagina se bate um vento aqui e derruba essa igreja. Acabou sua fé? Não sou mais crente? Então você tem que entender que isso daqui não pode ser idolatrado. É o nosso local de vir para celebrar, é um local maravilhoso para estarmos juntos, mas temos que ter cuidado com essa dependência espiritual. Amém? Por quê? Dependência é idolatria, idolatria é? E o pecado gera? Então João 10,10 para fechar. João 10,10 diz assim: o ladrão vem somente para matar e entenda ladrão também como essas dependências, tá bom? Então essas dependências emocionais, de preenchimento e espiritual, vêm somente para roubar, matar e destruir em nossas vidas. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então deixa de viver uma vida de escravo, você não é mais escravo. Não é mais escravo emocional de ninguém, você não é mais escravo de preencher com coisas, e você não é mais um escravo de ficar espiritualizando tudo. Você é livre, o Senhor te capacita, o Senhor te libertou em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos
e faz essa oração com Deus. Fala, Senhor, eu quero viver uma vida livre. Se há hoje alguém na sua vida que controla o seu emocional, fala com Deus, fala, Senhor, me liberta dessa pessoa. Por mais que você ame, mas essa pessoa tem um limite. O amor tem que ter um limite. Por mais que você ame muito, mas ela não tem o direito de ser senhor do seu coração, senhora do seu coração. Ninguém tem o direito de mudar o seu dia. Você tem que sim colocar o seu coração, as suas emoções diante do Senhor. Em nome de Jesus, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aproveite esse tempo, aproveite esse momento e fale com Deus. Se há alguém agarrado no seu coração, ou talvez por falta de perdão, isso também é uma dependência emocional. Pode ter alguém na sua vida que você está carregando por anos, que você não perdoou. Talvez essa pessoa não esteja nem viva mais, mas ela ainda está viva na sua mente, no seu coração, e todos os dias ela tem falado com você, através desse coração aprisionado. Mas saiba que Jesus essa noite está te libertando disso. Ou talvez essa pessoa até é viva, mas vocês não têm mais contato, mas ela ainda te machuca, ela ainda te perturba, mas porque você está preso nela. Em nome de Jesus, se liberte disso, se liberte emocionalmente disso. Ou talvez você até convive com essa pessoa, mas tem um histórico de que um dia te magoou. Procure, resolva. Ah, mas Deus sabe. Sim, Deus sabe, mas você tem que resolver. Ah, mas Deus está no controle. Sim, Deus está no controle, mas você tem que resolver. Ah, Deus conhece meu coração. Sim, conhece, mas você tem que resolver. Não terceirize o que é para você fazer. Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Então, se vier alguém à sua memória agora, fale com Deus. Meu irmão e minha irmã, seja livre. Para que ficar carregando alguém que não tem o direito de ser senhor do seu coração? Jesus, sim, tem o direito de ser senhor do seu coração. Então, aproveite esse tempo, aproveite esse momento e fale com Deus. Ou se você é uma pessoa que preencha vazios com atividades, com compras, com agitações, festas, seja o que for. Se você é alguém que é dependente de preencher sempre, em nome de Jesus, perde essa mania tóxica. Deixa Jesus saciar a sua sede. Ou se você é alguém que espiritualmente ainda é criança na fé e fica aí espiritualizando tudo e fugindo da sua responsabilidade, aproveita hoje e muda, fala com Deus. Fala, Senhor, me ajuda a fazer a minha parte. Eu confio que o Senhor já preparou tudo, mas eu quero fazer a minha parte. Quero resolver meus problemas. Eu quero sim fechar todas as portas que eu deixei abertas por aí. E eu quero deixar de ter uma dependência tóxica que está me prejudicando. Porque dependência tóxica é idolatria, idolatria é pecado, e pecado gera morte. Mas Jesus nos traz vida. Por isso, entregue hoje o seu coração ao Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui, Pai, depois de ouvir a Tua palavra, ó Deus, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Gratos, ó Pai, por cada oportunidade que a Tua palavra nos dá todos os dias de tomarmos decisões, termos escolhas melhores. Estamos aqui, ó Pai, entendendo que muitas das vezes nós nos tornamos dependentes de coisas, de pessoas, ou até mesmo, ó Pai, de desculpas que damos. Mas, Senhor, o Senhor não nos quer dependentes, o Senhor nos quer livres, libertos, para que possamos depender somente do Senhor, Deus, somente do Senhor. Assim como Dom Pedro fez, ó Pai, independência ou morte, assim queremos gritar hoje também, independência ou morte. Independência dessas coisas tóxicas, independência dessas coisas que têm nos machucado,
independência desses ladrões que têm roubado a nossa alegria, matado, ó Deus, a nossa esperança, destruído, ó Pai, a nossa fé. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, abrir mão disso. O Senhor nos chamou para sermos livres, livres, livres. E infelizmente temos insistido em manter uma vida aprisionada, escravizada no pecado ou em outras coisas. Mas nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui hoje, pela fé, vendo o Senhor tirar de nós algemas, cadeias, prisões, e nos tornando, ó Pai, homens e mulheres livres no Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade maravilhosa. Oramos assim, Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, agora você vai fazer um grande favor para mim. Um enorme favor para mim. Fica de pé. Fica de pé. Muito bem. Eu quero que você procure pelo menos 5 pessoas e dê um abraço de pelo menos 5 segundos nessa pessoa e abençoe seu irmão antes de ir embora. Amém? Então faça isso em nome de Jesus. 5 segundos, hein? Conta, hein? Dá aquele abraço, 5 segundos e fala: Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa. O Senhor te fez livre.